para o debate e para as intervenções do público, porque é não apenas bastante conhecedor, como normalmente muito vivaz e eloquente, e portanto eu acho que a riqueza destes jantares é permitir a participação de todos. Portanto, eu no fundo vou fazer aqui a minha moderação, uma intervenção muito sintética, introdutória, e depois passar aos oradores. Temos aqui uma baixa, a doutora Andréa Neto, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho da Assembleia da República, que preparou a lei de implementação do RGPD, não pôde, teve um compromisso, um impedimento de última hora, não pode estar cá connosco, mas temos aqui já o professor Luís Antunes e o professor Sousa Pinheiro, que também ficará um bocadinho atrasado. Bom, em jeito, portanto, este primeiro painel é sobre o tema, enfim, legislativo e sobre, enfim, é um tema da maior atualidade, porque neste momento temos no Parlamento, acabados de aprovar um conjunto de textos, desde a saber, a lei de implementação, a lei de execução do RGPD. O regulamento é um regulamento europeu, portanto, o legislador europeu pretendeu que fosse uma lei única para todos os 28 Estados-membros, mas permitiu, estabeleceu expressamente no próprio texto do regulamento a possibilidade de os Estados-membros introduzirem implementações nacionais, ou seja, especificações em certas matérias. Em certas matérias era possível haver adaptações ao direito de cada Estado-membro. E é para isso, em primeira análise, que existe, ou que vai existir esta lei. É para introduzir um conjunto de especificações. E, desde logo, uma muito importante que tem a ver com a adaptação do nosso regulador, da CNPD. A lei não apenas abrange aspectos específicos de execução, como também vem alterar a lei de organização e funcionamento da CNPD. A organização, enfim, entidade de supervisão. Há também uma lei que transpõe a diretiva relativa aos tratamentos de dados pelas autoridades policiais e judiciais. E que é uma lei, enfim, que teve alguma contestação recentemente. Enfim, vimos na imprensa a Presidente da CNPD, enfim, a sublinhar que não tinha competência para acompanhar, digamos, os tratamentos de dados executados por estas entidades. Eu vejo o professor Sousa Pinheiro, que acaba de entrar e tem aqui o seu lugar, ótimo. Enfim, todo este processo que se iniciou justamente com um convite do Governo a um conjunto de personalidades, integradas também pelo professor Sousa Pinheiro, houve um grupo de trabalho que adotou um projeto no final de 2017. Mas esse projeto não é, digamos, aquele que veio a ser conhecido, porque enfim, houve aí algumas alterações a nível fundamental. Portanto, o texto de diploma que chega à Assembleia da República não é necessariamente o texto que foi aprovado por esse grupo de trabalho. Mas o professor Sousa Pinheiro, na verdade, não apenas pensou, enfim, profundamente estes temas, preparou um primeiro projeto de diploma, mas também organizou uma consulta pública que foi bastante participada sobre este tema. Durante o tempo da adoção da lei, enfim, foi mais de um ano, desde abril, sensivelmente, de 2018 até alguns dias atrás. Enfim, houve um conjunto de polémicas, desde o tema dos tratamentos de dados de saúde e das seguradoras, da utilização de dados biométricos sem contexto laboral, enfim, digamos que foi um processo também bastante acompanhado pela comunicação social e por todos. É um diploma importante porque, desde logo, vem confirmar que enfim, a entidade administrativa independente encarregue de aplicar o RGPD, a CNPD, que é uma entidade que tem uma garantia de independência, uma entidade administrativa independente, e vem estabelecer, enfim, além daquelas competências que estão previstas especificamente no RGPD, vem, enfim, atribuir também expressamente competências, desde logo, em matéria de aprovação de lista de tratamentos sujeitos à avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Sobre os TPIAs, é uma competência específica da CNPD. A CNPD tem também, por esta lei, competências na acreditação de organismos
de monitorização de códigos de conduta, organismos de certificação, e é, sobretudo, uma entidade dotada de independência e de meios próprios, enfim, meios que lhe permitem executar a sua atividade, coisa que até hoje não tem existido e que a CNPD se tem queixado bastante. Portanto, a partir de agora, com a entrada em vigor desta lei, a CNPD terá os meios, enfim, assim se deseja, suficientes para executar a sua missão de forma satisfatória. Existe um conjunto de matérias que são reguladas pela lei, enfim, não há aqui, enfim, enormes novidades relativamente àquilo que foi sendo conhecido ao longo do processo legislativo, mas foi tomada uma decisão em matéria de consentimento de menores. Os menores de 13 anos têm de ser representados pelos seus representantes legais, progenitores ou tutores, em matéria de consentimento, mas acima dos 13 anos já têm, enfim, capacidade para darem o seu consentimento relativamente aos tratamentos dos seus dados. Uma matéria interessante e única aqui a Portugal tem a ver com o reconhecimento que certo tipo de dados mais sensíveis, enfim, certas categorias especiais de dados ou dados relativos à intimidade da vida privada de pessoas já falecidas têm também proteção especial aqui em Portugal. Não é que o regulamento o impedisse de todo, ele permitia a possibilidade de haver soluções nacionais a este nível, mas o regulamento, não considerando, estabelecia que o RGPD não se aplicava a dados de pessoas já falecidas. Portanto, esta é uma especificidade portuguesa. Eu estou a passar muito rapidamente aqui estes temas para podermos depois ouvir os nossos oradores. Depois também, enfim, a matéria de videovigilância, publicação de dados na contratação pública, enfim, vem expressamente. Houve aí uma série de controvérsias em matéria de omissão de dados em matéria de concursos públicos. Como é óbvio, devem ser publicados, enfim, um número mínimo de dados, desde logo o nome, neste quadro, para permitir, enfim, conhecer quem adota as decisões, enfim, e os responsáveis pelas mesmas. Em matéria de relações laborais, também temos aqui algumas alterações, ou enfim, um conjunto de regulação que é relevante, nomeadamente dados biométricos. A lei vem consagrar a possibilidade de uso de dados biométricos para controle de acessibilidade e de acessos, sem que seja necessário estar a pedir o consentimento. Isso era um problema que tinha sido criado pelo RGPD e que veio a ser resolvido pela lei. Em matéria de tratamento de dados de saúde e de dados genéticos, eu queria também sublinhar, e este é um tema importante, a lei é particularmente exigente em matéria de medidas de segurança e de rastreabilidade desses tratamentos e, portanto, eu creio que vem introduzir um grau de exigência relativamente àquilo que era já a solução ou as soluções introduzidas pelo RGPD. Portanto, dados de saúde, temos que ter atenção porque há aqui novidades importantes introduzidas pela lei. Depois, em matéria de contraordenações, vem estabelecer também algum critério, dividir-las entre graves e muito graves, e a regra estabelecida por esta lei também se aplicam a entidades públicas da mesma forma como se aplicam a entidades privadas. No entanto, e esse foi um tema que suscitou grande polémica, depois de grande debate, o legislador decidiu permitir a possibilidade de entidades públicas serem isentadas da aplicação de coimas durante um determinado período de tempo, de 3 anos. Mas, ao contrário do que era a intenção inicial, de que elas fossem isentadas automaticamente, agora essa isenção tem que ser dada especificamente pela CNPD. Portanto, mediante um pedido fundamentado, a entidade pública em causa pode fazer esse pedido e o mesmo poderá ser ou não aprovado pela CNPD. Finalmente, em matéria de crimes, não é propriamente uma novidade relativamente ao regime que já temos hoje em dia, mas temos penas que poderão ser pesadas, que poderão elevar-se até aos 4 anos, nos casos mais graves, por viciação ou destruição de dados ou inserção de dados falsos.
portanto, além das contraordenações, temos também expressamente consagrados na nossa lei crimes em matéria de incumprimento do RGPD e das obrigações que decorrem do regime de proteção de dados pessoais, do regime legal. Enfim, e por fim, também um tema que tinha sido bastante debatido era a possibilidade de as organizações terem mais 6 meses para, no fundo, para regenerarem consentimentos que tinham obtido no passado e que não estavam conformes ao RGPD. Essa intenção inicial do legislador não veio a concretizar-se na lei que foi aprovada e, portanto, não tenham dúvida de que os consentimentos já deveriam estar antes do RGPD, enfim, em conformidade com o que a lei previa. Depois do RGPD, a partir do início da aplicação, em 25 de maio, esses consentimentos têm que estar totalmente, enfim, conformes aos requisitos, enfim, introduzidos pelo RGPD. Eu passo de imediato a palavra aos nossos oradores. Muito obrigado à PDSI por este convite, muito obrigado por poder estar aqui presente e falar nesta lei de discussão do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E gostaria de dizer relativamente a isto o seguinte: ao contrário do que sucede normalmente com os regulamentos da União Europeia, aqui, neste caso concreto, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, era mesmo necessária a emissão da legislação nacional. E a legislação nacional aqui tinha que ser do Parlamento ou então legislação autorizada ao Governo. Por uma questão de princípio, digamos assim, a Assembleia da República assumiu a função de aprovar uma lei que ainda não está promulgada. Atenção, isto é importante dizer, isto ainda não está promulgado. Portanto, a história ainda não acabou necessariamente, embora eu acredito que pode haver um veto, pode haver uma solicitação ao Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva, pode haver esse tipo de circunstâncias, mas eu devo dizer que não acredito. Quer dizer, não acredito numa coisa dessas. Depois de termos passado tanto tempo à espera da lei e numa altura em que o Parlamento terá um trabalho, digamos assim, muito limitado, para não dizer nulo, antes das eleições que se avizinham, seria muito complexo se houvesse uma ação desta natureza, um veto ou uma solicitação de fiscalização preventiva da constitucionalidade. Ora bem, aqui o que nós vamos encontrar na lei de execução é a concretização de alguns pontos que eram exigidos pelo regulamento, desde logo a definição da autoridade de controle, portanto, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, podemos dizer sem surpresa, que é também a definição sobre saber se iríamos ou não ter coimas aplicadas a entidades públicas. Atenção que o regulamento, tal como está, significa a não aplicação de coimas a entidades públicas, tal como está. Portanto, se nós vamos aplicar o regulamento sem legislação nacional, significa não aplicação de coimas a entidades públicas. Este é o resultado do artigo 83 do RGPD. E reparem, só assim é que se compreende, por exemplo, como Estados como a Alemanha ou a Espanha não têm este tipo de aplicação de coimas. A Alemanha nunca deixaria passar um regulamento com a aplicação imediata de coimas a entidades públicas. Portanto, o que é que surgiu do compromisso? Surgiu a possibilidade de os Estados aprovarem a legislação interna para prever a aplicação de coimas a entidades públicas. O que é que resultou portanto, é uma solução de compromisso, esta que vamos encontrar aqui na legislação. Será possível às entidades públicas, e aqui reparem, entidades públicas são todas as entidades, vão desde empresas públicas até direções gerais, ou até entidades até autarquias locais. Portanto, o que vai acontecer é que poderão solicitar à Comissão Nacional de Proteção de Dados uma isenção da aplicação de coimas durante um período máximo de 3 anos. Ora bem, vamos lá ver. Isto cada um interpreta as coisas conforme a sua experiência, conforme a sua ligação com a verdade, com o mundo, com tudo mais. E aqui eu faço esta interpretação. A Comissão Nacional de Proteção de Dados fez uma crítica muito cerrada a esta posição inicial do Governo, da proposta do Governo, e penso que
Aliás, o Dr. Luís Neto Galvão falou ainda há pouco que eu fui vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Foi em 2001 e 2000, acaba-se com umas entidades públicas. Portanto, a minha cultura e a minha tradição é de aplicação de coimas a entidades públicas. Portanto, não é esse o sistema que me parece mais adequado. De qualquer maneira, não foi isso que resultou daquilo que foi a proposta do Governo. Portanto, a proposta do Governo no sentido de não se aplicar coimas a entidades públicas. Agora, pode ser solicitado o pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados, fundamentadamente, poderá emitir uma decisão de isenção durante um determinado período de tempo. Ora bem, atenção que isto é uma matéria que não será fácil para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isto não é uma solução compatível com uma minuta. Isto não é escrever qualquer coisa como nós temos dificuldade, temos pouco dinheiro e agora precisamos de mais tempo e acabou. Ora bem, não será isto que será ou que deverá ser uma solução fundamentada. Uma solução fundamentada passará necessariamente por tomar em consideração o que é que uma entidade fez, quais são os recursos que uma entidade tem e, a partir daí, solicitar-se que haja uma isenção durante este período de tempo, que será o período de tempo necessário para se adequarem, para que as entidades se adequem ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e às suas exigências. Claro que nós podemos dizer que desde há muito tempo, e reparem, não é desde 2016, é desde 2012 que se fala aqui no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, as pessoas que estão atentas a isto sabem que desde 2012, janeiro de 2012, a comissária Viviane Reding, que se sabe que esta matéria é aprovada. Claro que depois passou pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, houve alterações de fundo, mas não houve alterações no sentido de estar preparado uma nova legislação com alterações significativas no que diz respeito à matéria de proteção de dados. Portanto, isto é qualquer coisa que públicos e privados deviam estar a acompanhar. O que é um facto é que não se foi feito esse acompanhamento e, atenção, Portugal não é um caso único. Portugal não é um caso único. Há casos até caricatos de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados que são de Estados muito desenvolvidos nesta temática e não propriamente o caso português. Onde Portugal está atrasado é na aprovação da lei, neste caso a colocação da lei em vigor, isso aí Portugal está atrasado. De facto está, e era bom que chegássemos a um ponto em que as empresas e a administração pública pudessem ter a perfeita noção daquilo que vai ser aplicado. Ora bem, algumas referências foram já feitas pelo Dr. Luís Neto Galvão. Gostava de referir que há aqui aspectos da lei de execução que merecem alguma ponderação. Por exemplo, a figura do encarregado de proteção de dados. Nós não temos aqui uma concretização digamos, das exigências para que haja a obrigatoriedade do encarregado de proteção de dados. Nós não temos aqui uma concretização mais funda do que aquela que está no regulamento, o que nos leva a ter dúvidas e a ter dificuldades de saber até que ponto é que nós podemos, as empresas são obrigadas a ter um encarregado de proteção de dados. E isto é um fator muito relevante, porque a administração pública sabe que tem que ter, as entidades administrativas sabem. Agora as empresas não sabem. E o que é um facto é que por defeito vão tendo encarregados de proteção de dados. E em muitos casos parece-me que não têm essa necessidade. E vão tendo. E essa tem sido a regra. E isso não parece que seja esclarecido pela lei, mas também não é esclarecido pelo regulamento, nem é esclarecido pelo comitê, nem foi esclarecido pelo grupo do artigo 29. Atenção. Agora, nós nas competências do encarregado de proteção de dados encontramos aqui um aspecto que merece alguma cautela, que é, no artigo 11 fala-se em assegurar a realização de auditorias, quer periódicas, quer não programadas.
Ora bem, o encarregado de proteção de dados não é um auditor. Não é um auditor, tecnicamente não é um auditor. Portanto, esta matéria, nós não podemos, atenção, não está aqui dito que é um auditor, é assegurar a realização de auditorias. Só que, reparem, não se pode dizer que dependa apenas do encarregado de proteção de dados. Portanto, há a relação vertical com o topo da organização e só aí é que nós vamos encontrar a decisão final para a realização de auditorias, porque o encarregado de proteção de dados não chega a uma empresa e diz hoje a auditoria. Não, as coisas não funcionam assim. Portanto, é a organização que vai decidir, embora haja esta competência que é aqui acometida ao encarregado de proteção de dados e que exige uma interpretação cautelosa. Depois, nós temos os encarregados de proteção de dados no que diz respeito às entidades públicas. Eu aqui devo dizer o seguinte: se eu fosse ministro, eu não queria isto. Não queria isto porque, reparem, quem vai escolher, quem vai designar o encarregado de proteção de dados é o titular do poder político. Se é o titular do poder político, o responsável aqui vai ser o ministro ou, por delegação, o secretário de Estado. Ora bem, parece-me que esta competência devia estar muito mais absorvida por uma figura administrativa como a de um secretário-geral. Isto ao nível ministerial. Portanto, faria mais sentido, penso eu, mas atenção, isto aqui foi uma opção que se pretendeu adotar desta forma. Agora, isto torna-se mais complexo para quem, e obviamente não acompanha o dia-a-dia, seja da área governativa, seja de entidades que têm aqui esta definição no artigo 12. Depois há aqui um aspecto que eu não percebo. Fala-se na existência do encarregado de proteção de dados do Estado. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Não sei o que é que isto quer dizer. Não consigo perceber onde é que se pretende chegar com esta figura, mas é uma figura que, enfim, está aqui prevista. Atenção, que quanto à acreditação e certificação, o Dr. Luís Neto Alvão também já falou que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados que tem esta responsabilidade, não apenas, ou não isoladamente, também com o IPAC, porque isto resulta da própria remissão do RGPD para o regulamento onde estão as competências do IPAC. Portanto, esta matéria está assim tratada e, portanto, não é apenas uma matéria da competência da Comissão. Mas isto, atenção, isto já aconteceu noutras áreas, em que o IPAC tem competência, portanto, enquanto certificação, mas não tem o conhecimento. Portanto, o mesmo já aconteceu, por exemplo, no domínio da cibersegurança com o Conselho. Portanto, isto não é a primeira vez que sucede e parece-me que isso está bem definido aqui na lei. Depois há a questão dos códigos de conduta. Atenção, os códigos de conduta são realmente fundamentais, eu diria, muito exigentes na sua concepção, mas são fundamentais para que setores de atividade se possam organizar e aplicar uniformemente aqui o regulamento. Isso é um aspecto que me parece importante e que resulta não só do regulamento, como deste artigo, que é um artigo, eu diria que não muito concretizado, mas é uma disposição que tem este sinal que aqui dá. Menores, houve uma opção política que foi 6 para os 13 anos. Reparem, nós aqui podemos discutir aspectos que são ligados àquilo que possa ser a matéria da sociedade da informação para a matéria da sociedade da informação para a matéria da sociedade da informação para jovens de 13 anos. Aqui o entendimento foi no sentido de se considerar que com esta idade já se pode agir sem o consentimento paterno, sem o consentimento dos progenitores,
Cabe dizer apenas que o máximo que eu vi pedir foi 14 anos. 13 anos aparece aqui como uma, enfim, como uma ação que merece alguma cautela na aplicação. Depois, temos a aplicação do... Depois temos a aplicação da lei a pessoas falecidas. Atenção que este aspecto está a ser interpretado de uma forma muito, penso eu, muito inexata por parte da CADA. A Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos o que tem estado a dizer é o seguinte: de acordo com uma interpretação, que não é obviamente desta lei, porque esta lei não está em vigor, mas tendo na base alguns elementos que se encontram aqui nesta lei, estão a admitir a existência da herança da matéria relativa a dados pessoais na área da saúde. Ora bem, eu não vejo como é que o filho possa ser herdeiro dos dados pessoais do pai na área da saúde. Evidentemente que pode haver recurso a esta informação se existir por razões de cura de uma doença ou de combate a uma doença, e aqui estamos a falar de recurso a elementos que têm uma natureza tanto de dados genéticos, ou podemos estar aqui a falar de dados de saúde no que diz respeito à matéria da saúde. Significa uma posição no que diz respeito aos dados pessoais do cujos. Isso aí não significa. E é assim que a CADA tem estado a interpretar esta matéria, o que me parece de todo inadequado. Relativamente à portabilidade, eu leio com alguma dificuldade aqui um artigo que diz o seguinte: a portabilidade dos dados abrange os dados fornecidos pelos respectivos titulares. A portabilidade deve sempre que possível ter lugar aberto, sempre que possível ter lugar em formato aberto. Bem, eu quando vejo um regulamento que estabelece um direito como a portabilidade e depois vejo uma expressão como sempre que possível, ainda que acompanhada do formato aberto, não de ter receio que este direito possa ser interpretado de uma forma restritiva. E isso está aqui, a possibilidade não está aqui de uma forma clara. Encontramos a questão da especialmente, chama a atenção especialmente no plano laboral, e aqui há um aspecto interessante que é o seguinte: a videovigilância no capítulo laboral pode ser, portanto, pode haver recurso aos dados de videovigilância para efetuar desde que figurem uma matéria que possa ser investigada criminalmente. Atenção que isto era discutido antes do regulamento, havia quem sustentasse teses diferentes, mas, por exemplo, se uma câmara estiver apontada para um trabalhador que está permanentemente a rir-se ou a coçar-se, este elemento não pode ser utilizado, não quer dizer que esta matéria ou que este comportamento não possa ser avaliado do ponto de vista até disciplinar, mas a gravação não, porque isto não constitui de maneira nenhuma um elemento criminal. Muito importante aqui é a transferência de dados e a necessidade de haver um acordo entre entidades públicas quando haja transferência de informação pessoal. Isto é uma matéria que está no artigo 22 da lei e que o Regulamento Geral de Proteção de Dados não tratava. Portanto, aqui a lei faz bem, acompanha aquilo que foi a proposta do Governo e, neste sentido, isto está bem concretizado. Não vejo que aqui tenhamos qualquer coisa de errado para apontar. Portanto, o mesmo vamos encontrar aqui no artigo 23 da lei e parece-me também relevante chamar a atenção para um aspecto que é muito original, que são os dados pessoais que estão integrados no Diário da República. Atenção, há muita informação no Diário que não tinha que estar, nem tinha que ser do conhecimento geral de quem o consulta.
E não é apenas na contratação pública, atenção, isto é em muitos aspectos, candidaturas a procedimentos concursais em que depois continuam no Diário da República, ou na Diário Eletrónica, todas estas informações, sem que tenham qualquer equiparação com a finalidade do concurso. Portanto, já deviam ter sido apagadas. Aqui, o que a lei prevê bem, e este aspecto é muito positivo, não é o apagamento desta informação, estamos a falar do jornal oficial, portanto não há aqui, e o jornal oficial é um jornal digital, portanto aqui não há um apagamento, mas há uma desconexão desta informação, quando a informação for tida como excessiva relativamente à finalidade pretendida. Depois, temos o problema, ou temos a questão dos dados de saúde. Ora bem, a questão dos dados de saúde parece-me que apresenta aqui algumas dificuldades, nomeadamente quando se fala no dever de sigilo, quando ele é aplicado não a profissionais de saúde, nomeadamente quando estamos aqui a falar quando se fala aqui de investigadores na área da saúde, estudantes, etc. Portanto, todos eles acabam por ter um dever de sigilo que é idêntico àquele que têm os profissionais de saúde. Reparem, eu bem sei que nos hospitais, neste momento, a investigação se faz de uma forma a alguém vai ter acesso à chave de outrem para poder consultar a informação, e que tudo isto é errado. Todos nós sabemos que isto é errado e que é assim que as coisas têm estado a ser feitas, mas não é estender o problema de forma, mas e com pessoas de responsabilidade a considerarem que isto é uma grande medida. Depois, também na matéria da saúde, aqui é um aspecto talvez seja dos mais criticáveis desta lei, a ausência de referência à matéria seguradora. Portanto, acho que um dos capítulos importantes desta lei seria a matéria dos seguros, e ele não está aqui. Portanto, aqui não se encontra. É evidente que isto vai ter que ser resolvido com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados, e penso que com base, quando estivermos a falar de dados sensíveis, não podemos fazer uma deslocação para o artigo 6º para o contrato. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma relação que juridicamente passará pelo consentimento, e depois por considerarmos que esse consentimento só é de uma via contratual. Esse será o caminho, embora não é um caminho em que o jurista é obrigado a ir por uma via de imaginação, porque de outra maneira não é uma via adequada. No que diz respeito às contraordenações, é uma matéria que me parece que pode levantar dificuldades, porque há aqui uma qualificação das contraordenações de acordo com a sua gravidade, mas há uma diminuição dos valores máximos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e isto pode ter dificuldades junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Parece-me que isso pode acontecer. E, por outro lado, penso também que terá havido aqui um excesso na carga penal que é incluída dentro desta lei. Portanto, não estou a dizer que não devesse haver crime, compreende-se claramente que haja crime. Agora, não necessariamente a quantidade de crimes que está aqui prevista e que tem uma expressão que por vezes é contraditória relativamente às contraordenações. Ou seja, uma contraordenação pode ser bem mais penalizadora do que um crime. E isso é qualquer coisa que, do ponto de vista jurídico, nos deve fazer pensar relativamente às soluções que foram aqui adotadas. Obviamente que o legislador nacional tem competência nesta matéria, e exerceu, portanto isso aqui não tem dificuldade. O último aspecto que eu queria referir diz respeito a uma alteração à Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. E essa alteração à Lei de Acesso aos Documentos Administrativos é uma alteração estranha que passa aqui por um artigo isolado que no fim do articulado é apresentado
e tem o seguinte objetivo. Antes de 2016, e conto só esta história e termino. Antes de 2016, o que nós tínhamos era um acesso muito mais livre a documentação administrativa do que temos desde 2016, porque a LADA, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, foi alterada de forma a que fosse considerado não só o princípio da transparência da atividade administrativa, mas também outros princípios constitucionais, como a proteção de dados. Isto já estava no artigo 35 da Constituição, já estava na Lei de Proteção de Dados, mas de facto a CADA não aplicava esta ponderação. O que acontece hoje é que não nos é possível ter acesso à informação com o simples facto de estarmos perante dados que não são sensíveis. Por exemplo, eu não posso ir a uma escola e pedir o registro biográfico dos alunos. Eu não posso ir a uma escola pública e pedir isto. Antes de 2016, a CADA considerava que esta solução devia ser considerada. E, portanto, qualquer pessoa, atenção, não é um pai de um aluno, é qualquer um de nós, podia dirigir-se a uma escola e pedir acesso a esta informação, e esta informação era transmitida. Ora bem, isso não acontece desde 2016. E bem, e penso eu que nunca devia ter acontecido, mas não acontece desde 2016. Mas agora, nós vamos ter aqui uma alteração a este artigo 9 da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos que vem referir que, se não estivermos perante dados de natureza sensível, o que existe é a possibilidade de, em nome do direito de acesso aos documentos administrativos, poder haver este acesso à informação. Bem, boa noite a todos. Antes de tudo, obrigado pelo convite, em particular à Filipa, que já vi. Sobre a nova lei, vou tentar ser breve. Já agora, eu não sou jurista, o meu background é técnico, portanto, do ponto de vista de lei, sobre a nova lei, só vos queria falar de uma pequena irritação que eu tenho já há um conjunto de anos, e a minha pequena irritação é sempre que o regulador tenta regular sobre tecnologia. O regulador não devia regular sobre tecnologia, devia regular sobre conceitos. Ter aparecido numa versão referências à chave móvel digital e ao cartão de cidadão, quando ele for substituído por qualquer outra tecnologia, vai ficar obsoleta a legislação. Dou-vos um exemplo de uma irritação que tenho dentro deste domínio, do ponto de vista de cookies. Toda a gente que aqui está já deve saber o que é um cookie. Na prática, é um bocado de software que a minha empresa instala no vosso browser para eu poder seguir o vosso comportamento online. Coisa gira. A Comunidade Europeia produziu uma legislação específica sobre os cookies antes do RGPD, e o que a tecnologia fez foi substituir os cookies por device fingerprint. Na prática, obtém o mesmo objetivo, não com a tecnologia cookies, mas com outra, e, portanto, contorna a lei. Portanto, o regulador devia regular sobre os conceitos e nunca sobre a tecnologia, porque é óbvio que o pessoal da tecnologia dá um passo à frente e contorna aquela legislação que lá está. E sobre esta nova lei, uma coisa curiosa que eu achei que era importante aparecer é a parte da biometria. O Luís já falou. A parte da biometria no local de trabalho era óbvio que tinha que acontecer. Quem já foi ao novo edifício da CNPD vê que na CNPD existe um controle biométrico para entrar. Não sei se é controle de acesso ou de seguridade. Portanto, era normal que isto tivesse que acontecer. Eu vou gastar só 5, 10 minutos, muito pouco tempo, com um conjunto de perguntas que me tinham enviado. O porquê do atraso da lei? Não faço ideia. A pessoa que devia responder não está cá, mas é uma excelente pergunta. O que vai introduzir de novo, penso que o Alexandre e o Luís já falaram sobre isso. Mais um conjunto de perguntas. Estão as organizações suficientemente capacitadas em recursos humanos e financiamentos para implementar o RGPD? Não. Não. E aqui o motivo é muito simples. Até 2016, como havia sempre a consulta prévia e o pedido de autorização prévio à CNPD, quem fazia este papel de encarregado de proteção de dados era o regulador. Nunca as instituições, nunca o mercado teve profissionais com este tipo de competências. Portanto, pelo menos do ponto de vista dos recursos humanos, eles não existem. Estão agora a ser formados e estão a ser formados à pressa. Portanto, a resposta é não. Do ponto de vista de financiamento, eu deixo a cada um de vocês nas vossas instituições. Primeiro ano de IPOs. Primeiro ano de IPOs, eu acho que é um ano de ajustes, não é? Estas pessoas, algumas que foram empurradas para este cargo, outras que realmente perceberam que havia aqui uma oportunidade de mudarem um bocado
em área de trabalho. A minha pergunta também, aqui, do ponto de vista de DPOs e de estarem capacitadas, é a seguinte. Em 2018, quando entrou em vigor, quantos DPOs é que já estavam no mercado? Eu acho que nenhum. Acho que nenhum. Uma dúzia, sejam os que forem. 2016, vamos andar 2 anos para trás. 2016, quantas pessoas com o perfil BPO é que existiam? Quantas é que o mercado português ou português precisam neste momento? Nós vamos estar aqui à pressa a olhar para isto. O que é que eu gostava de ter visto do ponto de vista da lei? E gostava de ter visto isto muito por via do acompanhamento que temos feito de algumas instituições no dia-a-dia, na prática da implementação do regulamento. Uma coisa muito simples. Prazos de conservação. Prazos de conservação dos dados. Durante quanto tempo é que nós guardamos os dados dentro da administração pública? Eu posso-vos dizer que fizemos um estudo dentro de vários organismos públicos só na componente de recursos humanos. E a prática é completamente distinta. Não havia 2 organizações que concordassem sobre os tempos de retenção para cada um dos tratamentos. Em 9 organizações, não havia 2 que tivessem definido o mesmo tempo, qualquer que fosse o tratamento. Portanto, se isto não é uma das áreas onde o regulador, onde o Estado devia dar algum guidance, também não estou a ver onde é que devia. Mais alguns exemplos, do ponto de vista do regulador e que aparecem em muitas leis e que eu acho que de forma errada, e a LADA é uma delas. Anonimização de dados. As instituições, sempre que querem fazer profiling, nunca vão anonimizar os dados. E é óbvio que as instituições querem fazer profiling. Portanto, o que elas vão substituir é os identificadores pessoais por um pseudónimo. Ou seja, em vez de Luís Antunes, eu vou ser o XPTO. Mas esse pseudónimo é que vai permitir ligar todos os meus registros, por exemplo, na saúde, investigação clínica. É impossível fazer investigação clínica sem a causa e efeito. E para eu ter causa e efeito, tenho que saber que aquele indivíduo que tem aquela causa foi o mesmo que teve aquele efeito. Portanto, eu não vou anonimizar os dados, porque se eu anonimizar, eu perco a relação causa e efeito. O que eu vou é pseudo-anonimizar os dados. E dados pseudo-anonimizados estão debaixo do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Portanto, a maior parte das pessoas argumenta, eu vou trabalhar em Big Data porque eu vou anonimizar os dados. Quando na prática está a pseudo-anonimizar, há uma grande confusão no mercado. Isto vai dar aqui algum granel no que aqui está. Mas, do ponto de vista de avaliações de impacto de privacidade, este é outro dos grandes exemplos. No passado, quem fazia e quem tinha a prática de fazer avaliações de impacto de privacidade era o regulador. Que até estive numa instituição da administração pública a mostrar, por exemplo, a deliberação que a CNPD fez sobre a morada única digital. Morada única digital, o Estado pretende que interaja comigo através do meu correio eletrónico. É legítimo, não tem problema nenhum. Mas o regulador pôs um conjunto de medidas para mitigar um conjunto de riscos. O que o regulador tinha naquela deliberação era uma avaliação de impacto de privacidade. Dizia, para este risco deve ser tomada esta medida, para este risco, esta medida. Portanto, e mais uma vez aqui, do ponto de vista de proteção de dados e privacidade, não havia experiência nenhuma no mercado, porque quem fazia este trabalho era o regulador. Vou-vos dar um exemplo só muito prático de dificuldade em definir riscos. Nós fizemos um estudo sobre o consentimento online. Para fazer o consentimento online há várias formas. Envio de um SMS, uso de cartão cidadão, há várias tecnologias para isto. E pedimos a 7 especialistas, 5 universitários e 2 não universitários, para definirem qual é o risco de 1 a 4. Bem, dentro dos 7, se eu lançasse um dado ao ar com 7 faces, suponhamos que existia, a probabilidade de acertar com qualquer um dos 7 era igual à probabilidade de um par acertar. Ou seja, a concordância é muito baixa. 5 eram universitários, portanto, os universitários são sempre básicos, nós tiramos os universitários do processo. E ficamos com 2 pessoas, técnicos, que têm experiência em proteção de dados, em reguladores, há mais de 10 anos. E uma delas há mais de 20 anos. Entre os 2, não concordavam. A concordância entre os 2, com muita experiência em proteção de dados, para definir o risco associado a cada uma desta tecnologia, era equivalente a eu lançar uma moeda ao ar e concordar com o resultado do lançamento de uma moeda ao ar. Portanto, e é por aqui que nós vamos viver, não é? Do ponto de vista de compliance, o que nós estamos a proteção de dados passou a ser gestão de risco. O risco vai existir sempre e, portanto, nós vamos ter que dar evidências que estamos a minimizar o risco. A questão é que no mercado não havia experiência na parte da avaliação de risco. Só um último comentário, que é mesmo o último. Eu tenho dado alguns cursos de encarregado de proteção de dados na Católica, no Porto, e fico angustiado quando, no último curso, por exemplo, em 30 alunos, não há ninguém da tecnologia. O pessoal da tecnologia está-se a afastar da proteção de dados e é muito mal para a proteção de dados. Está-se a afastar porque a taxa de empregabilidade noutros temas, dentro da tecnologia, noutras áreas, é muito grande. A proteção de dados está, como disse, eu concordo consigo, são processos.
E o pessoal da tecnologia odeia processos. Porquê? Porque não bate código nos processos. Portanto, não vai aparecer aqui. E vamos ficar com essa grande lacuna de ter, na definição dos riscos e na avaliação do risco da tecnologia, o contributo das pessoas da tecnologia. Portanto, este tipo de fóruns, este tipo de eventos, eu acho que é muito importante para começarmos a aumentar aqui alguma consciência das pessoas do que é que vem a seguir.